Hoje a gente vai dar uma olhada em dois assuntos que estão dando o que falar no mercado: a queda recente do dólar e como andam as ações da Petrobras. O que será que está por trás disso, hein? Oi, pois é, vamos investigar isso. Nossa conversa vai se basear numa análise bem recente que juntou esses dois pontos. A ideia é entender as causas, né? E o que isso pode significar para quem investe. E se você curtiu o papo, já deixa aquele like e se inscreve rapidinho aqui no canal para não perder as próximas análises, tá bom? Bom, vamos lá, começando pelo dólar. Ele caiu abaixo de 5,40, chamou bastante atenção. O que essa análise diz que está acontecendo? Olha, o fator principal que a análise levanta parece ser mesmo a política lá dos Estados Unidos. O governo americano está gastando mais, seguindo uma linha, assim, que a gente até já viu por aqui no Brasil em outros tempos, sabe? E ainda planejam cortar impostos, mesmo com juros altos por lá. Interessante. Quer dizer, mais gasto público, inflação ficando pressionada, e aí o Banco Central americano fica meio receoso de cortar os juros. É isso? Exatamente. E tem mais, né? A análise também pega uns sinais de que a economia americana está, desacelerando. Isso aparece em dados mais detalhados, como os de emprego, por exemplo. Quando isso acontece, atrai menos capital para lá, né? E o dólar perde força. E não é só contra o real, não. É um movimento mais amplo. O índice DXY mostra bem isso. A análise até sugere que o mercado talvez já tenha precificado um pouco dessa expectativa. Faz sentido olhar essa perspectiva global. Mas e aí, essa queda do dólar, será que continua? A análise dá alguma pista sobre o futuro? Então, o que é curioso aqui, segundo a análise, é que depende bastante de como os Estados Unidos vão controlar esses gastos, né, e o que o Banco Central americano vai fazer. No caso específico aqui para o Brasil, claro, fatores internos como, cenário eleitoral lá na frente, podem voltar a pesar. Mas, por agora, a análise indica que o peso maior vem mesmo de fora desse enfraquecimento global do dólar. Entendido, ficou claro. Agora, essa história do dólar mais fraco leva a gente direto para a Petrobras, nosso segundo ponto. As ações caíram bem este ano, né? Por quê? O que a análise aponta? A análise mostra uma combinação de coisas aí. Primeiro, o lucro da Petrobras depende muito do preço do petróleo, né? E o petróleo caiu bastante desde aquele pico da guerra na Ucrânia. Além disso, o próprio dólar mais fraco, que a gente acabou de falar, também afeta a receita da empresa, que é em dólar. E, para completar, a produção não deu aqueles saltos enormes que poderiam compensar isso tudo. Mas, a Petrobras não estava numa fase de gerar muito caixa. Como que os investimentos entram nessa conta, segundo a análise? Gerava bastante caixa, sim, é verdade. Só que a análise mostra que os investimentos subiram, e subiram bem, tipo uns 30%. E tem uma diretriz do governo atual para a empresa investir não só na exploração e produção, que é o filé mignon, mas também em outras áreas, refinarias, distribuição. E o histórico mostra que essas outras áreas podem dar um retorno menor do que tirar o petróleo do chão, sabe? Entendi. Menos lucro vindo dos preços, mais investimento indo para áreas talvez menos rentáveis. Isso deve bater nos dividendos, imagino. Date direto. A análise é bem clara nisso. Aquele retorno com dividendos que já foi gigante, coisa de 50% ao ano, hoje está ali na casa dos 9%. E a expectativa do mercado, que a análise capturou, é que pode cair até mais. Tem projetos futuros aí que vão exigir muito dinheiro, tipo a margem equatorial. Aquela lá na Costa Norte, que ainda precisa da licença ambiental do IBAMA. Isso tudo deve pressionar os dividendos no curto e médio prazo, sim. E a política? Geralmente é um fator super importante para a Petrobras. A análise comentou sobre isso? Comentou, sim. A análise levanta a possibilidade de que, uma eventual mudança de governo poderia mudar o foco da Petrobras de novo para a exploração de petróleo, que historicamente é mais rentável. A análise até lembra que isso já aconteceu antes, né? Tipo, depois do governo Dilma, na gestão Temer, quando venderam vários ativos e focaram mais no negócio principal. E a análise chegou a comparar a Petrobras com outras empresas? Talvez outras estatais que pagam dividendos? Mencionou assim, deu exemplo da BB Seguridade como uma empresa que tem um histórico de dividendos altos e mais estáveis, porque ela está menos exposta, né, ao preço de commodity e a essas idas e vindas da política.
Também falou do Banco do Brasil, observando que apesar dos resultados recentes serem bons, parece que o mercado está meio pessimista com a ação, refletido no preço. A análise aponta isso como algo para ficar de olho. Ok, então vamos tentar juntar as peças. Pelo que a análise mostrou, o dólar está mais fraco por questões lá dos Estados Unidos, gastos e economia mais devagar. E a Petrobras está num cenário de preços menores, tanto do petróleo quanto do dólar, e ao mesmo tempo está investindo mais em áreas que talvez deem menos retorno. Isso pressiona o dividendo e a política está sempre ali, né, como uma variável importante. Exato. E quando a gente conecta tudo, a análise ressalta bem essa ligação forte, né? Entre as decisões de política econômica lá fora e aqui, e o que acontece com empresas específicas. O impacto vai direto no bolso de quem busca renda com dividendos. O cenário daqui para frente parece depender muito dessas escolhas políticas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e, claro, de como a Petrobras vai tocar esses planos de investimento dela. É bastante coisa para a gente processar, né? Ligando o macro global com a estratégia de uma empresa específica. E para quem está acompanhando a gente, o que chamou mais atenção nessa análise foi a forma como a política fiscal americana mexe com o dólar no mundo todo, ou essa tensão entre investir e pagar dividendo lá na Petrobras. Deixa um comentário aqui embaixo contando para a gente o que você achou. E claro, se essa conversa foi útil, não esquece de deixar o like, conferir se está inscrito no canal e ativar as notificações para não perder os próximos papos. Agora, para a gente pensar um pouco além dos números de hoje, como será que o desenvolvimento, ou talvez a não concretização de novas fronteiras de energia, como essa margem equatorial, poderia mudar o futuro da Petrobras e até o perfil econômico do Brasil no longo prazo? Isso independentemente dessa pressão atual nos dividendos. Fica aí a reflexão. Lembrando, sempre, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.